Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui em Lomba Grande com o diretor de turismo de Novo Hamburgo, David Chu. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo ao nosso Vida Consciente. Vamos falar hoje, claro, de natureza, de turismo, mas mais do que isso, vamos falar um pouco sobre 2018 e 2019, 2020, ou seja, o que a gente vê para frente aí dentro da nossa região, que é aí um polo enorme para esse mundo de turismo. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco de turismo, poder falar um pouco de como funciona na cidade, qual que é o mercado de turismo, quais são as perspectivas neste mercado e como Novo Hamburgo entra, né, neste contexto, né? Então, estou aqui à tua disposição para poder falar sobre esse assunto e o que mais vier em termos de cultura, empreendedorismo, enfim. E do David? Do Vida Consciente e de mim. Como vocês, né, estão acostumados, um dos pontos importantes que a gente ressalta nesse programa, e eu vou pegar o David aqui no contrapé um pouquinho, é trazer sim, né, a gente tem aqui, né, o nosso diretor de turismo, mas a gente tem a pessoa David, né, a gente está aqui no sítio, a gente está aqui abrindo para vocês um pouquinho da minha casa, né, aqui em Lomba Grande. E claro que tivemos aí um pouco da oportunidade de conversar, de bater um papo, de conhecer um pouquinho do David. Eu não posso perder essa oportunidade aqui de trazer um pouco da pessoa, né, dessa agradável e interessante pessoa que é o David. Me fala um pouco do David, os motivadores, os valores, os princípios que te trouxeram até, não necessariamente como um diretor de turismo, mas, né, te trouxeram até onde tu estás hoje, até quem tu és hoje, dentro de tudo que a gente conversou, dentro desses valores que tu acha importantes dentro disso. Não, perfeito. Hoje eu estou na diretoria de turismo, né? Uma área não necessariamente nova para mim, mas que eu já tinha alguma experiência passada, já desenvolvi várias atividades profissionais. Estou também estudando MBA em Inovação e Estratégia, que é a minha área desde o curso de administração, que eu sempre foquei, né? Mas o que me traz até aqui, eu acho que tem muito a ver também com a história de Novo Hamburgo, né, o aspecto da importância do ensino, da educação, que essa cidade sempre valorizou e que trouxe ela até o que é hoje, né? Então a gente tem uma história baseada em educação, em empreendedorismo, em inovação, que acaba fazendo parte da vida do hamburguense, e eu me coloco nesse contexto. Assim como também uma história de relações familiares, né, que vão moldando a pessoa, né? E eu tenho uma base familiar muito forte, né? Uma empresa familiar de 39 anos já de atuação, então uma vivência desde pequeno sempre com tia, com avó, com irmã, com vizinhos, né? Então isso te molda também, é claro, né? Relação familiar, essa vivência me sustenta até hoje. A minha relação com a minha avó é diária, com a minha mãe, com a minha irmã, com todo mundo, né? Então, isso vai criando ali as tuas linhas, né? Os teus valores, enfim. Acho que eu, como pessoa, assim, sempre tive algumas facilidades para a área dos estudos, para a área das exatas, mas também sempre tive ótimas relações humanas, e o que sempre me motivou, que sempre me levou a pensar em carreira, a pensar em atuação, são as relações humanas e como que tu pode contribuir para isso, contribuir para a melhoria do teu ambiente, né, onde tu está inserido, como tu pode fazer parte de uma forma propositiva, né, realmente tentando dar a tua contribuição, a tua colaboração para que as coisas melhorem. E eu acho que isso que me fez aceitar o desafio hoje da diretoria de turismo, né? Assim como tantos outros da minha vida, dentro de associação de bairro, dentro de empresa júnior, dentro da faculdade, né? Acho que sempre foi esse guia, né? Como fazer parte, como contribuir para que as coisas melhorem para todo mundo. No fim, né? No fim, se a gente parar para olhar, quando a gente fala estão falando de turismo, sim, mas estamos falando de agregar pessoas, empresas,
sejam elas associações, sejam elas grupos, mas é fazer essa junção, né? Com certeza, ninguém faz nada sozinho, né? Ainda mais hoje a gente vive essa nova revolução 4.0, essa revolução das mídias, das colaborativas, enfim, de todo esse posicionamento. Então esse conceito de colaboração, ele está mais vivo do que nunca, né? E isso talvez seja o grande motor que nos possa reposicionar a cidade num novo patamar, inclusive na área de turismo, né? Como tantas outras áreas que Novo Hamburgo tem uma força enorme, né? Mas no turismo é indispensável. Turismo se faz com colaboração, com cooperação regional, né? Se une forças para que se tenha cada vez melhores atrativos, uma oferta constante, regular, dessa forma que é possível fazer turismo. E é nisso que a gente tenta trabalhar. Como é que a maturidade hoje está de Novo Hamburgo, do grupo, vamos chamar assim, que é quem gera, que é o grupo empresarial, né? Que há uma outra ponta, e comunidade? Como é que está esse tripé aqui? Ele já fala a mesma língua, vamos dizer assim, já entendem isso como um potencial de fato tão forte como a gente sabe que é? Na verdade, é um dos desafios, tá? Porque a comunidade, enfim, as pessoas, elas estão acostumadas à sua vivência de turismo, né? Então, as expectativas sobre o mercado, como ele funciona e tudo mais, elas estão baseadas nas suas experiências. Quando o turismo, como segmento econômico, ele é extremamente amplo e transversal. São mais de 52 atividades econômicas diferentes que compõem o turismo, e o entendimento, então, do que é turismo, como se constrói ele realmente é difícil, né? Então, o que acontece? O trade turístico, a área, o segmento empresarial, ele vem dessa vida, ele vem dessa vivência, ele atua nesse mercado, ele tem a base para realmente entender o que precisa, quais são os passos, né, como que eles podem ser dados, um de cada vez, enfim. E então, com o segmento empresarial, esse ano de 2018, já começando a te responder um pouco, né, ele foi extremamente importante, né? O Conselho de Turismo de Novo Hamburgo, que estava inativo desde 2015, foi retomado este ano, e tu não faz política sem ter as pessoas que atuam no turismo, né? Nós lá como diretoria, né, o órgão público como um todo, ele não consegue definir o que é melhor para um segmento ou para outro se ele não tiver a contribuição e a participação de quem realmente atua naquele meio. Então, essa foi uma grande conquista já do ano, né? Poder reativar o Conselho de Turismo. Trabalhamos de forma intensa desde a sua reativação, com reuniões a cada 15 dias, para que possamos ter um planejamento que se torne lei municipal para a área de turismo ainda em 2019. Então, também, já falando de 2019, uma das metas é essa, né? Importantíssimo, né? Exatamente, ter um plano municipal de turismo. O Conselho de Turismo tem uma história muito longa em Novo Hamburgo, né? Mas nunca se constituiu um plano, apesar de ter um conselho há muito tempo, né? Então, essa é a ideia, que tenhamos um plano sancionado como lei, enfim, para que isso possa seguir por um horizonte de 10 anos e que possa realmente ser baseado na participação de quem participa de turismo, quem atua, a economia que está baseada no turismo tem que fazer parte. Sim, a vocação tem que estar explícita, né? Quem vive do turismo tem que estar participando, né? Seja em Lomba Grande, seja em centro histórico, seja em turismo esportivo, religioso, gastronômico, né? Estas pessoas, essas entidades representativas, elas precisam participar desse processo. O que são hoje os grandes motivadores? O que são hoje as características fortes do turismo em Novo Hamburgo? O produto turístico de Novo Hamburgo, ele está baseado principalmente no segmento MIC, que se chama, que é de turismo de negócios. Tá? Então, esse é um produto consolidado na cidade. Ele não é baseado somente em feiras, mas também em seminários, em congressos, em turismo de compra, né? Então, dentro do turismo de negócios, a gente tem um produto funcionando praticamente o ano inteiro. Então,
colocando em termos de ranking, poderíamos dizer que esse é o número 1, tá? Colocaríamos como número 2 turismo esportivo, turismo religioso e o turismo rural, não necessariamente nessa ordem. Tá? Mas dando os devidos destaques para cada um deles. Turismo esportivo. Novo Hamburgo tem uma tradição esportiva em diversas modalidades. Então tu pega do punhobol, do voleibol, do handball, do futsal, do skate, do bicicross, que daí entra mountain bike, entra speed, tênis, enfim, são diversas modalidades, patinação, né, que o polo, não só Novo Hamburgo, mas Campo Bom, Sapiranga, enfim, outras cidades da região, também acabam trazendo competições e a ocupação hoteleira na cidade é muito grande. Além dos clubes com tradição já nesses esportes que promovem esses eventos com determinada frequência, então a gente tem aí um bom viés de turismo esportivo, tá? Turismo religioso também é muito interessante. Boa parte da ocupação de Lomba Grande nos sítios de lazer são baseadas em turismo religioso, em grupos de determinadas igrejas, enfim, que vêm fazer retiros em Lomba Grande. E isso é um turismo constante durante o ano inteiro. Além do Santuário das Mães, que tem missas todos os dias e final de semana e muita visitação de pessoas da região. Tá? Então também é um atrativo turístico importante, sem contar catedrais, igrejas lindas, toda a história também da colonização alemã, igreja luterana, enfim, né? E depois a igreja católica, como entra naquele contexto, enfim. Turismo religioso, então, também dá para se dizer que é um segmento importante. E Lomba Grande, acho que é importante colocar que durante o verão ela tem um fluxo nos balneários relevante. Então, contabilizando aí os aproximadamente 15 balneários, sem contar os outros sítios de lazer, a gente percebe que tem um fluxo do final de semana intenso para utilizar esses balneários. E por fim, o turismo histórico-cultural. Então, a gente tem um centro histórico muito forte em suas características, que talvez talvez até seja uma injustiça não colocar ele em segundo lugar junto, porque ele tem um fluxo muito grande, mas de visitantes locais. Né? Os visitantes da região e de fora, eles acabam consumindo o centro histórico muito mais nos eventos de rua e nas festas que lá acontecem. Né? Mas a visitação em museu, em casarios antigos, ela é um pouquinho mais limitada. Bom, a gente vai ter um pequeno intervalo, voltamos em breve e eu queria continuar explorando um pouco de Hamburgo Velho, né? E todo esse processo que a gente tem da revitalização de todo este momento que a gente está em Hamburgo Velho. Voltamos em breve. Estamos de volta aqui no nosso programa Vida Consciente com David Chu e retomando o assunto de Hamburgo Velho e de todo esse processo que a gente está tendo de revitalização, né? Desde o processo do próprio BID até do processo que a gente, apesar de sermos vizinhos, né? Sim. Não sabia, até fiquei sabendo que somos vizinhos, estamos a meia quadra ali, então nós também fomos, né, como Santa Fé ali para Hamburgo Velho, para Rosinha, em cima disso, o nosso pessoal ali, depois pode contar até um pouco da casa ali, onde está, que foi restaurada. Agora, recentemente, né? Então, quem me comentou que é um case. Então, esse processo de Hamburgo Velho, que é, de fato, importantíssimo para ser conhecido fora daqui, né? Não tenho dúvida, né? Hamburgo Velho encanta, né? A gente tem uma certa dificuldade para levar o turista até lá, mas uma vez estando lá, é encantador, né? E é um movimento que vem dos últimos anos, né?
a luta para que Hamburgo Velho tivesse o tombamento, e essa é uma história muito importante porque ela passa pelo Sheffield por 40 anos de luta, né? O que acontece? Em 2015 vem o tombamento, que é um tombamento nacional como centro histórico, né? Um dos maiores de origem germânica no Brasil. E ele acontece entre março e maio, não lembro exatamente o mês, com uma ligação da então presidenta Dilma para o Sheffield, dizendo que está sendo tombado. Então, uma luta de 40 anos acontece meses antes dele vir a falecer. Sim. Ele vem a falecer em outubro, né? Interessante, só um parênteses aqui dentro, a gente entrevistou no programa tanto o Fischer quanto o Ângelo. Uhum. Então a gente pegou uma história longa ali também da fundação, né? E o próprio Ângelo Reinheimer conta um pouco dessa história no programa que a gente fez com ele, que também foi um trabalho incansável, né? Sim. E daí justamente em 2015, com esse processo de tombamento, né, se retoma algumas questões importantes, que são as festas de rua dentro do bairro. O Festejo Hamburgo Velho, ele nasce ali na metade de 2015, então ele é em comemoração ao tombamento, né? E logo em seguida a gente já está se organizando também como associação de bairro. Retomamos a Hamburgerberg Fest, que é a mais importante festa de Hamburgo Velho, em 2016, e que não acontecia desde 2010, 2011. Logo em seguida a associação começa a criar outros movimentos, tanto para fomentar o empreendedorismo, como também outras festas culturais. E o que a festa traz? Ela traz esse ressignificado do espaço público, esse sentimento de pertencimento, né? E ele começa a movimentar novamente o aspecto cultural. Então tu começa a ver a movimentação também do empreendedor apostando naquele bairro, o empreendedor da indústria criativa, do entretenimento, do lazer. E hoje a gente tem um corredor histórico que está ali pulsante, e um centro histórico que também, atuando na área de artes, de publicidade, de design, de saúde, né? A gente tem ali também um corredor de saúde, com quiropraxia, yoga, enfim, diversas atividades relacionadas no corredor histórico-cultural. A gente não muda o cenário do turismo da noite para o dia, né? A gente tem produtos importantes, consolidados, e a gente precisa ir construindo novos produtos. E precisamos, sim, é evidente, comunicar mais a nossa comunidade e os arredores para entender esse produto rico que é Lomba Grande, que é centro histórico, né, que de alguma forma ele já é consumido. Eu não tenho a propriedade do Ângelo, que já esteve aqui, mas pelo que eu sei são mais de 20 mil visitas ao ano na Fundação Sheffield. Se a gente não se reconhece como tal, se a gente não sabe a importância da nossa história... Não se apropria. E não se apropria... Enfim, a gente não vai ser uma referência boa, né, para contar essa história. Para quem vem, né? Para prosperar ela, né? Então, felizmente, a questão da educação ainda é tratada com muito cuidado em Novo Hamburgo, e eu percebo isso, e existe uma história desde o Sarlé, e ela vem se mantendo forte, de que as crianças são o ponto de partida para isso. Dentro disso, a gente pode pegar duas referências. Uma, tua. Na nossa conversa que tu começou, quando eu perguntei a respeito de ti, um dos primeiros pontos que tu falou foi a relação da educação e da tua relação com Novo Hamburgo. Duas, eu mesmo, trazendo o meu filho para cá, em que ele participa dessa educação daqui. Então a gente vê exatamente a importância que é dada para essa educação, ou por esse conhecimento, ou do convívio dessa relação, ou dessa questão regional, né? Na minha educação eu lembro muito bem dos passeios de escola, né? E de passar por todas as referências históricas que existem na cidade e entender elas. E isso é uma coisa que
toda a população de Novo Hamburgo que estudou aqui passou, seja em escola pública, particular. Só neste ano, mais de 3.000 crianças fizeram passeios turísticos da rede pública, né, da 4ª série, pelos principais atrativos da cidade. E num projeto muito bonito da Secretaria de Educação, com um livro que todas elas ganham sobre os atrativos, o que é a sua importância, enfim. Esse trabalho é continuado, felizmente, né, e isso, na minha opinião, é a principal semente de esperança que a gente tem para a cidade. O turismo, ele é monitorado, ele é avaliado sobre a perspectiva de 13 índices de competitividade. Então, isso é um modelo do Fórum Econômico Mundial, que foi utilizado pelo Ministério para avaliar 65 cidades indutoras do turismo no Brasil, e que foi replicado para secretarias de turismo de todos os estados utilizarem em outras cidades. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ele foi aplicado em 40 cidades pela secretaria. Novo Hamburgo está acima da média das cidades brasileiras indutoras do turismo não capitais. Então, está acima da média nacional do que não é capital, e está acima da média estadual nos índices de competitividade turística. Claro, cabe dizer, existem aqueles índices que são piores, né? A nossa média é superior, né? Mas entre os índices que nós temos que melhorar, um deles é monitoramento. Então, essa capacidade de monitorar é uma média baixa em todas as regiões, em todas as cidades do país, e nós acompanhamos a média baixa. Comunicação também é um desafio e cooperação regional também é um desafio. É um desafio que temos que melhorar, né? Os índices mostram isso. Mas a notícia boa que fica é que, apesar de achar que a gente não tem infraestrutura boa, que não tem acesso bom, que não tem economia local boa, enfim, uma série de problemas que muitas vezes aparecem por aí, não, a gente está muito bem posicionado e eles elevam, né? Temos pelo menos 10 índices que elevam a nossa média para cima. Outro dado importante, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Cultura, Turismo e Esporte. Novo Hamburgo, dentro da região do Vale dos Sinos, corresponde a 45% das atividades relacionadas ao turismo. Então, se a gente pegar as mais de 10 cidades do Vale dos Sinos, praticamente metade das atividades relacionadas ao turismo estão sediadas em Novo Hamburgo. E 40% da mão de obra empregada. Eu queria pegar um exemplo claro, né, para daí a gente poder trazer, eu acho, dentro desse contexto mais fresco, que seria, por exemplo, a Expo Motorhome. A Expo Motorhome, para muitos, inclusive daqui de Novo Hamburgo, não tem a visão da importância de Novo Hamburgo neste nicho nacional, né? Por muitos, Novo Hamburgo é considerada a capital também do motorhome. Então, esse conhecimento ou esse desconhecimento, ele, a meu ver, ele não... E tu sabe que o posicionar a cidade dentro do segmento turístico, talvez uma das grandes dificuldades é ter tanta coisa boa. Porque por mais que muitos desconsiderem capital nacional do calçado, Novo Hamburgo continua e será a capital da inteligência do calçado. Sim. Todo trade trabalha aqui e funciona aqui. E será do motorhome, será de determinados esportes, enfim, da cultura... da imigração alemã, né? O setor de motorhomes, por exemplo, trouxe uma feira aí de extremo sucesso, com mais de 80 expositores, 300 motorhomes, caminhonetes ou barracas acampados na Expo Camping, né? Movimentando a economia. Pensa quantos motorhomes saíram de Novo Hamburgo e tiveram que abastecer 50, 100 litros de diesel. Pensa o supermercado, pensa a boutique, pensa o salão de beleza, o segmento de compras, né? O quanto que uma feira impacta. Fora as empresas locais que prestam serviços para montar um stand, para fazer a limpeza, para fazer a alimentação, né? O segmento de feiras ele é extremamente importante e o setor de motorhomes ele vem também para apoiar isso, afinal de contas é uma identidade da cidade. E esse contexto do entorno que está é fundamental, né? Quando se fala de turismo, não é só aquele ponto, né? É exatamente esse todo que movimenta. Esse é o mundo do turismo, né? Exatamente. Esse é o que
é o que se quer que se traga todo esse contexto para dentro da economia do município, né? É difícil de perceber o turismo muitas vezes, né? Justamente por estar em tantas atividades econômicas diferentes. Mas ele representa mundialmente quase 10% do PIB e a tendência é de crescimento contínuo. Ainda mais com as revoluções industriais, 4.0, enfim, tecnológicas, né? O que vai se ter? Vai se ter mais tempo para lazer, né? Nunca uma revolução industrial tirou emprego. Ela facilitou, ela te deu mais energia para poder viver mais, te deu mais qualidade de vida e não vai ser diferente dessa vez. Bom, agradeço mais uma vez ao David, né, estar aqui com a gente. De novo, é um tema que eu gosto, eu acho importantíssimo para a nossa economia e pessoalmente, né, é um tema prazeroso. Então agradeço a tua presença, agradeço toda a informação, convido a vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, a estarem junto conosco no nosso Facebook e até o nosso próximo Vida Consciente. Gratidão.